Fala pessoal, está começando mais um podcast aqui com vocês do Tapa da Cara Desfitinizando a Sua Saúde. E hoje eu, Calil Júnior, estou sozinho para falar com vocês. Meus colegas fugiram da raia hoje. Não, brincadeira, a gente só definiu realmente alguns podcasts individuais. Vocês já ouviram do Ricardo, vocês já ouviram do David, né? O Ricardo falou sobre natação. O David falou sobre as artes marciais e eu vou falar um pouquinho sobre o treinamento funcional, essa prática aí que está dominando as academias hoje em dia e que está todo mundo falando, todo mundo perguntando, mas ninguém realmente entende o que é o treinamento funcional, né? Então, antes de eu começar a falar sobre o tema, não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, tá? @treinopratico_oficial, no nosso site, treinopratico.com.br. E esse podcast poderá ser ouvido tanto no Spotify quanto no YouTube, tá bom? Dá uma procurada lá, Treino Prático, no YouTube, e você vai achar a gente, ou pelo próprio nome do podcast, Tapa na Cara Desfitinizando a Sua Saúde, também vai estar lá. Legal? Para a gente poder falar sobre o treinamento funcional, são necessários alguns tópicos prévios, tá? Um pouquinho para falar um pouco da história sobre treinamento funcional. Ao contrário do que muita gente pensa, não se iniciou nessa década de agora, tá? O treinamento funcional vem desde a Grécia Antiga, onde tanto atenienses quanto espartanos, eles utilizavam de alguns movimentos de luta, movimentos de corrida para poder fazer os treinamentos, tanto para as Olimpíadas antigas, né, que tinham, quanto para propriamente treinamento de guerra. E isso se sucedeu inclusive até na Roma Antiga, na época dos gladiadores, onde foram desenvolvidos, inclusive, equipamentos rústicos para esse tipo de treinamento, onde eles simulavam lutas, onde eles simulavam pesos, onde eles carregavam toras de madeira, espadas de madeira, só que com sobrecarga, e desenvolviam movimentos das lutas que eles praticavam para poder terem melhor desenvolvimento nelas, tá? Foi bem antiga essa prática. Porém, o treinamento funcional que a gente conhece hoje, né, hoje em dia, que vem sendo aplicado, ele veio do meio esportivo, muito derivado das artes marciais, das lutas em si, mas ele começou mesmo a ser estudado atualmente na Alemanha Oriental na década de 60, né? Os pesquisadores queriam fazer a Alemanha Oriental se superar as outras nações na época, né, nas Olimpíadas da época, e eles começaram a entender e a analisar os padrões de movimento que os esportes faziam, né? O arremesso de dardo, qual que é o padrão de movimento que o cara faz? O que ele precisa fazer? Qual que é a força do movimento que ele vai aplicar? O arremesso de disco, a corrida. E eles começaram a entender que os esportes derivavam alguns movimentos únicos, né? Então, por exemplo, o arremesso de disco, aquele disquinho que o cara faz um giro antes de poder fazer o arremesso. Qual que era a força que ele produzia? De onde vinha essa força? Vinha só do braço? Vinha da articulação do ombro? Vinha do abdômen? Vinha do pé? Vinha do chão? Então, eles começaram a entender os padrões de movimento e eles começaram a criar movimentos na musculação, nos exercícios que eles já aplicavam para os atletas, simulando movimentos da prática esportiva. Então foi daí que surgiu o treinamento funcional que a gente conhece hoje, embora ele já tenha sido feito na antiguidade, na Grécia e na Roma, tá? Grécia Antiga, Roma Antiga. Essa prática foi desenvolvida, foi estudada, foi analisada e hoje chegou no Brasil, né? Só que no Brasil, ao contrário do que está todo mundo achando, que chegou a novidade dos anos 2000, novidade de 2010, não, cara, o Brasil está desde a década de 90 já com a prática esportiva do treinamento funcional, muito derivado com o Luciano Delia, que foi ele que trouxe o treinamento funcional, ele foi um dos aprendizes do Juan Carlos Santana, que é um dos pais do treinamento funcional na Europa. Então, muitos dos movimentos de prática esportiva que a gente conhece hoje, que aplica, foram estudados por eles. E eles conseguiram criar um método de treino, que é o Core 360, que é um dos métodos mais
atuais que a gente tem hoje sobre treinamento funcional e um dos programas de treino mais assertivos também, tá? Eu sou formado pelo método deles, então eu estudei a fundo a prática que eles fazem e eu sou um apaixonado por treinamento funcional. Eu acredito que se você tem um corpo funcional, como diz a prática, você se sobressai em muitos outros quesitos, né? Mas passando essa introdução básica sobre o que é o treinamento funcional, de onde ele veio, por que ele veio, falar um pouquinho do que é esse tipo de treinamento, tá? Muita gente pensa que o treinamento, e fala, né? Não só pensa e fala também, que o treinamento funcional, ele surgiu e ele é único, ele é um método totalmente diferente, que você precisa fazer 1000 coisas, tá? Então, assim, deixa eu fazer um parênteses e falar. Treinamento funcional, ele é um método de treino com regras, padrões, formatos e meios a serem desenvolvidos, tá? Não é simplesmente você pegar uma bola suíça, né, aquela bola do Pilates, por exemplo, e fazer exercício em cima dela. Não é fazer só exercícios de propriocepção. Não é fazer o circuito, porque circuito é método de treino, não é meio de treino, tá? O que é o treinamento funcional? Treinamento funcional é qualquer tipo de exercício, tá? Que agregue padrões de movimentos básicos. Quais são os padrões de movimentos básicos? Empurrar, puxar, agachar, levantar, rotacionar, girar, tá? Então ele imprime esses padrões de movimentos básicos para um objetivo muito bem definido. Então o que eu quero dizer? Calil, eu quero trabalhar, eu sou um idoso, eu tenho 70 anos de idade e eu tenho muita dificuldade para levantar da cadeira sem ajuda. Então eu posso fazer o treinamento funcional? Sim, você vai fazer trabalhos de força. Então força não é funcional? Não, força é funcional. Então, o que acontece? Muita gente acha que o treinamento funcional é algo específico, só que imagina assim, imagina uma grande bolha chamada treinamento funcional, e dentro dessa bolha você tem bolinhas menores, chamadas de musculação, chamadas de pilates, chamadas de cardio, chamadas de treinamento aeróbio. Então, assim, dependendo do objetivo da pessoa, exercícios da musculação podem ser funcionais, exercícios do pilates podem ser funcionais. Essa é a grande dificuldade do entendimento das pessoas. Elas acham que o funcional é um negócio à parte, só que não. Ele pega vários quesitos, vários recrutamentos, vários movimentos, várias situações naturais do corpo, vários padrões do corpo e engloba num único treino. Então, no caso daquele senhor que eu estava falando, se eu trabalhar com ele musculação e fazer um agachamento com ele para desenvolver força nos membros inferiores, para ele levantar melhor da cadeira, eu estou fazendo um treino funcional com esta pessoa. Se eu pegar um atleta, levar ele para musculação, fazer um treino de força para ele poder saltar mais alto, eu estou fazendo um treino funcional com este atleta. Então, o grande lance do treinamento funcional é você objetivar o que ele precisa. Então você pega aquele aluno, aquele cliente ou aquela pessoa e você vê o que é necessário para ele. Ele precisa trabalhar força, ele precisa trabalhar mobilidade, ele precisa trabalhar flexibilidade, ele precisa trabalhar propriocepção, ele precisa trabalhar agilidade, ele precisa trabalhar tempo de reação, ele precisa trabalhar... Enfim, são N padrões e N situações no nosso corpo que permitem se tornar mais funcionais. Então, tem uma frase que o próprio Core 360 aplica, que fala assim: você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. O que isso quer dizer? Não adianta você ser extremamente forte se você não sabe ser flexível. Não adianta você ser extremamente flexível se você não tem força para poder aguentar essa flexibilidade. Não adianta você ser extremamente rápido se você não tem uma potência suficiente para poder sair na frente dos outros. Não adianta você ter um corpo muito bem definido, mas você não tem um tempo de reação para você reagir às situações que acontecem no seu dia a dia. Então, o treinamento funcional ele trabalha com várias vertentes, né, do corpo humano para aprimorar e deixá-lo cada vez mais preparado para o dia a dia.
né? A gente tem N benefícios do treinamento funcional. Eu posso ficar citando para vocês diversos, como eu já citei agora, né, logo agora. Mas quais são os grandes, os 4 melhores, digamos assim, né, os 4 primordiais? Essa melhora fisiológica que eu falei para vocês, então a gente pega um corpo que ele está em desequilíbrio, certo? Em valências físicas, e a gente consegue treiná-lo de certa maneira a ponto de desenvolver novas valências ou recuperá-las, né? Então, o caso de um atleta que teve uma lesão no joelho, que ele perdeu força para poder fazer uma corrida de 100 metros, a gente recupera essa força para ele poder conseguir. No caso de um idoso que não consegue levantar e sentar de uma cadeira com facilidade, a gente aplica para fazer essa melhora, né? Então, acho que a melhora fisiológica do corpo em si é uma das valências mais importantes que a gente tem no treinamento funcional. O segundo grande benefício do treinamento funcional, por ele ser uma prática onde ele trabalha normalmente movimento e não músculo, tá? A gente pode trabalhar músculos isolados, não tem problema, mas é mais comum a gente fazer padrões de movimento, como eu falei para vocês. Empurrar, puxar, agachar e levantar. A gente tende a usar mais articulações. Então, se você ouviu o nosso podcast sobre multiarticulares, você vai entender que treinamentos multiarticulares desenvolvem mais hormônio, desenvolvem mais força e te melhoram mais o teu corpo de maneira a o emagrecimento, por exemplo. Então, eles promovem mais emagrecimento. Então, é muito comum você ver o treinamento funcional associado a um treino de circuito, porque ele é dinâmico, porque ele é altamente capaz de te elevar a frequência cardíaca, ele é muito bem quisto para esse tipo de prática, porque ele trabalha muito com esse tipo de padrão. Então, você acaba emagrecendo mais por questões de usar mais movimentos, consequentemente mais articulações, consequentemente mais músculos, consequentemente mais gasto energético, né? A gente também tem o desenvolvimento da hipertrofia. Calil, você consegue hipertrofiar com o treinamento funcional? Sim, consegue. Hoje a gente já sabe que a hipertrofia deriva da intensidade com que você treina, né? Com a sobrecarga ou com o volume que você treina. Sim, treinos volumosos também trazem hipertrofia. Parênteses, tá? Então, o treinamento funcional pode te deixar mais forte? Pode. Vai ser igual a um treino de musculação 100% focado em hipertrofia? Não vai ser igual. Mas ele pode também trabalhar com uma hipertrofia mais simples, mais básica, o que vai te trazer muitos benefícios, além da força, uma resistência muscular bem legal e uma estética completando o emagrecimento, né? Então a gente tem vários benefícios. A gente pode ficar mais forte, a gente pode ficar mais veloz, né? Então, imagina uma senhorinha que tem dificuldade em se mexer, que tem dificuldade na marcha dela, vamos supor que ela não consegue andar muito bem, que ela já caiu no chão devido a esse tipo de dificuldade de andar. Então imagina ela com um treino voltado para isso, reduzindo um pouco mais de gordura corporal e tonificando um pouco mais essa musculatura. Então a gente consegue funcionalizar o corpo dessa pessoa para ela ter uma vida melhor. Por isso que o treinamento funcional me fascina tanto. A gente consegue ver melhoras muito positivas nas pessoas, tá? Por isso que é um prazer fazer o treinamento funcional e aplicar o treinamento funcional. Mas Calil, você tá falando aí, senhorzinho, senhorzinha, né? Tiazinha, mulher de 70, 80. Quem que pode fazer o treinamento funcional, afinal de contas? Olha, o treinamento funcional ele é indicado a pessoas de 8 a 80 anos. Ele pode ser feito por crianças, ele pode ser feito por idosos, ele pode ser feito por adultos saudáveis e ele pode ser feito por jovens também, e adolescentes. Quais são as ressalvas, né? Primeiro, você tem um profissional que realmente entende treinamento funcional, né? O cara que vê o todo, vê a visão, tem a visão sistêmica do negócio. Não é aquele cara que busca os exercícios no YouTube e passa para você. Ele tem que entender como montar um plano de treinamento funcional, ele tem que entender como te orientar de uma maneira correta nos padrões de movimento e ele tem que entender como distribuir
o treino para você. Não é simplesmente chegar e te largar lá numa sala e você fazer qualquer coisa. Segundo ponto, orientação médica, tá? Lesões em si podem ser feitas desde que muito bem acompanhadas, tá? Tem lesões que não podem ser, por exemplo, acabou de sair de uma cirurgia, você não vai fazer um treinamento funcional, você precisa passar com uma fisioterapia primeiro, que vai te preparar para fazer esse treino, tá? Mas normalmente eu arrisco dizer aí que 90% da população pode fazer o treinamento funcional, e ressalvo novamente, desde que tenha um acompanhamento muito bem específico de um profissional formado em educação física e formado nos cursos de treinamento funcional. Não é qualquer pessoa que pode fazer, não é qualquer pessoa que pode aplicar, embora seja muito fácil de assistir, de ver aí mundo afora na área. Existem certas regras a serem seguidas e essas regras precisam estar no seu plano de treino, tá bom? Eu acho que eu falei basicamente o simples do treinamento funcional. A gente pode aprofundar muito sobre o tema, mas eu também não quero fazer um podcast tão extenso, né, de tempo. Eu só quero fazer mais uma ressalva que eu acho importante nos dias atuais, né, que é sobre o CrossFit. Muita gente me pergunta hoje, tanto os meus alunos que vêm treinar comigo aqui o funcional, quanto os meus personagens que já fazem comigo aí há 5, 6, 7 anos, 10 anos quase, eu tenho aluno, sobre o CrossFit, né? O que é o CrossFit e tudo mais. Primeiro de tudo, deixa eu fazer uma explicação. CrossFit é uma marca, tá? Então, para um box de CrossFit funcionar, ele precisa pagar para a marca CrossFit, royalties e tudo mais. O cross-training, que é a prática de treinamento que o CrossFit aplica, ele nada mais é que um treinamento funcional muito avançado, tá? Ele é baseado em levantamentos de peso olímpico, ele é baseado em movimentos de grande amplitude e de altíssima complexidade, tá? Serve para todo mundo? Não quero ser contra, eu acho o CrossFit um treino fantástico em questões de bases fisiológicas, só que não é para todo mundo. A gente já abordou isso no podcast, num dos podcasts anteriores. Você não levanta da sua cama de manhã sem nunca ter treinado e vai correr uma maratona, tá? O CrossFit é mais ou menos isso, ele é uma prática esportiva que necessita de treinamento. Você precisa ter um básico de movimento, você precisa ter um básico de mobilidade, você precisa ter um básico de consciência corporal, você precisa ter um básico de treinamento de força para poder começar a fazer o CrossFit, tá? Assim como uma musculação avançada, assim como um pilates avançado, assim como uma corrida avançada, existem tempos a serem respeitados para o seu corpo. Então, cuidado com esse tipo de treinamento, tá? Se você não tem o preparo necessário, começa do básico, procura um estúdio de treinamento funcional, tá? Começa a entender teu corpo, começa a fazer movimentos. Tem muita gente que tem dificuldade em padrões de movimentos básicos, como empurrar, puxar. Então, se você não consegue puxar o seu corpo, você não consegue puxar uma barra. Se você não consegue empurrar o teu corpo contra o chão, numa flexão, por exemplo, você não consegue fazer um movimento de empurrar acima da tua cabeça. O desenvolvimento não vai ser tão perfeito quanto deveria. Então, esses padrões de movimento precisam ser respeitados, tá, galera? Muito cuidado aí com algumas coisas. Acredito que seja isso, tá? Eu falei aqui um pouquinho do básico. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido sobre o que é o treinamento funcional, sobre o que é a prática do treino funcional, tá? E sobre a importância de você ter alguém qualificado te orientando sobre isso, né? Vou ficando por aqui. Peço novamente para nos seguir no nosso Instagram. Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá. Vocês podem me chamar, vocês podem perguntar tanto por direct quanto pelos comentários do Instagram. Nossa, quase não sei a palavra. A gente está sempre disposto a tirar qualquer dúvida para vocês. No YouTube a gente também está começando o nosso canal. Não se esqueçam de seguir, né, de se inscrever lá e notificar as informações para vocês receberem conteúdo novo regularmente. A gente tem um blog no nosso site também,
que a gente está alimentando ele devagarzinho, mas a gente está tentando fazer o máximo possível para orientar vocês, porque o que a gente quer realmente é mudar a consciência de que treinar é mais do que simplesmente estético. Treinar é algo importante para a sua saúde, é algo importante para a sua vida. Então, o que a gente quer mudar realmente é esse comportamento do Brasil, e a gente está fazendo de tudo, todo o possível para a gente poder ajudar todo mundo, tá bom? Então, não se esqueça, nosso Instagram, Treino Prático Oficial, nosso site www.treinopratico.com.br, no YouTube Treino Prático também, pode pesquisar pelo Tapa na Cara, que também vocês acham, e estamos à disposição de todos vocês, tá? Muito obrigado pela atenção, a gente se vê, até mais. Tapa na cara.